Boa noite, seja muito bem-vindo ao Kepler Talks. Muito obrigado a você que está ao vivo aqui conosco, aceitou o nosso convite para ter esse conteúdo de qualidade essa noite, porque no dia de hoje nós vamos ter aqui conosco o Carlos Cogo, ele que é especialista em análise de mercado e agronegócio e vai estar falando de um tema de extrema relevância para o seu negócio. Você que é do agro, você que é investidor, que é o estudioso do mercado, ele vai estar falando sobre mercado de grãos e tendências, o que você precisa saber para enfrentar as mudanças. Então, fica aqui conosco, chega mais, participe e não perde nada. Mas antes, eu quero te dar uma boa notícia aqui. Além desse conteúdo ao vivo, você vai poder acessar em formato de e-book. Sabe como? Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e ele vai te levar para a plataforma do Kepler Talks. Lá você preenche os teus dados, coloca o seu e-mail e após a live vai receber esse conteúdo completo em formato de e-book. Para você desdobrar, estudar um pouco mais, ver com calma os gráficos, as análises. É um conteúdo riquíssimo que nós preparamos para você em parceria com a Cogo Inteligência Agronegócio. Então não perde, aproveita aí que não começou ainda a apresentação dele e acessa a plataforma do Kepler Talks, que você também pode acessar através do navegador no kepler.com.br Kepler Talks. Não perde essa oportunidade que nós estamos te dando com exclusividade. Vai lá e aproveita. Bom, como estamos falando só de coisa boa aqui, eu quero te fazer um convite. Semana que vem, dia 4/6, na quinta-feira, hein? Semana que vem é na quinta-feira, nós vamos estar fazendo o segundo Kepler Talks, falando sobre outro tema importantíssimo, extremamente agregador, relevante para você que quer aprender mais e compartilhar conhecimento. Nós vamos falar sobre Lean Manufacturing. Conheça essa ferramenta poderosa de gestão e eficiência operacional. Vai estar aqui conosco Fabiano Schneider, ele que é gerente executivo industrial e de produto da Kepler Weber, e vai contar um pouco do case da Kepler através desta ferramenta de gestão e eficiência. Vem se inspirar conosco, vem conferir esse conteúdo exclusivo, não perde. Quinta que vem, às 19 horas, dia 6 de junho, ou melhor, dia 4 de junho, a quinta-feira, você é nosso convidado. Não perde. Bom, sem mais delongas, eu quero chamar aqui o nosso convidado, Carlos Cogo. Nós vamos fazer uma apresentação bastante objetiva sobre as oportunidades trazidas pela pós-pandemia aqui no Brasil, principalmente abordando aí o tema dos grãos, né? Fazendo em dois blocos. Nós vamos abordar os mercados primeiro mercados globais, depois milho e trigo, depois nós vamos abordar os mercados de arroz e lá atrás, no último, o mercado de soja aí que está em polvorosa aí, né? Cotações recordes e realmente transformando o agronegócio brasileiro nesse ano de 2020. Primeiramente, é importante dizer que a gente teve uma sequência de efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o mercado global de commodities. O primeiro dele foi a forte queda do preço do petróleo. Isso advindo da retração da economia global e da falta de acordo para a redução de produção que ocorreu entre os árabes, mexicanos e a OPEP toda não conseguiu se organizar. O petróleo essa semana já mostrou uma recuperação. Mas para o agronegócio, os principais efeitos dessa queda do petróleo está ligado à baixa do preço do etanol, que também atinge o etanol de cana no Brasil e o etanol de milho nos Estados Unidos. Isso é muito importante, um efeito muito negativo sobre o etanol de milho nos Estados Unidos. Indiretamente o açúcar, à medida que a usina brasileira faz menos etanol, faz mais açúcar, o Brasil, maior exportador, eleva o preço eleva a oferta de açúcar e pressiona o preço. O biodiesel, porque também é feito de óleo de soja, também sofre uma pressão infinitamente menor que o etanol de milho. O algodão, porque é uma fibra natural e concorre com fibra sintética derivada do petróleo. A parte boa é que houve uma pressão baixista sobre o preço em dólares dos fertilizantes.
as bolsas globais com fortes baixas, o dólar em patamar recorde no Brasil. O câmbio flutuante foi muito importante, ele funcionou para formar um colchão para as commodities e colocou quase todas as commodities em alta no Brasil, com raríssimas exceções. Os grãos, praticamente todos eles subiram com altas muito fortes. O PIB global deve sofrer uma queda aí, estimada em torno de 5,5%, no Brasil entre 5% a 10%, provavelmente ficando ao redor aí dos 8%. Lá fora, em dólar, soja, nas barras azuis, o preço em dólar caiu 8% durante 2020, nesse acumulado de janeiro a maio. O milho, 18%, mais o trigo e o arroz, que são duas commodities de cesta básica na América Latina, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia. O trigo acumulou uma alta de quase 20% em 2020 e o arroz de 23%. Com a baixa, como foi comentado, no algodão, no açúcar e no café, e o dólar acumula uma alta de 33% nesse ano de 2020. Então está aí a curva do câmbio no Brasil, chegou a encostar lá nos 5,90, quase R$6. Ao longo dessas últimas 2 semanas recuou, já está próximo do patamar de R$5,30, e ainda é um patamar extremamente estimulante em nível de agronegócio, né? Fazendo brevemente uma análise muito objetiva em 2 colunas das commodities mais favorecidas, das que enfrentam mais adversidades no Brasil. As mais favorecidas, sem nenhuma dúvida, soja, milho. Soja e milho incorporando o ganho cambial, né, com cotações elevadas, cotações recordes. O trigo com uma cotação recorde no mercado interno também, porque ele subiu em dólar e também subiu mais ainda em reais, né, porque a soja e milho recuaram em dólares, mas ganharam o efeito do câmbio. Trigo e arroz, não. Trigo e arroz ganharam em dólares e ainda tiveram o ganho da inserção do câmbio para dentro dos preços. Feijão também favorecido, produto de cesta básica muito procurado. O café, porque teve uma valorização no mercado interno em função do câmbio também. Todas as carnes estão favorecidas, exportações em alta, batendo recorde, exportando crescimento a 2 dígitos. Diversidades maiores, setor de açúcar, de etanol, do cocoleiro, de algodão, como foi comentado, de lácteos, porque as pessoas aumentaram o consumo de leite ao longo da vida e reduziram de lácteos, derivados, de iogurtes, etc., leite em pó, e isso acabou provocando uma sobra de leite no mercado interno. E frutas, legumes e verduras, porque os consumidores acabam optando por itens mais acessíveis nesse momento. No mercado interno, a evolução de preço em reais é bastante diferente, muito mais agressiva, né? Você tem um aumento no ano de 24% no preço da soja, 6% no preço do milho, sendo que ambos subiram 50% em reais nos últimos 12 meses. O arroz com uma alta de 31% esse ano, 43% em 12 meses. E o trigo com uma alta de 38,5% esse ano, um nível recorde de preço, e 50% nos últimos 12 meses. Com isso, o valor bruto da produção agropecuária, que é o PIB da agropecuária, o valor que ingressa no bolso do produtor dentro das fazendas, e a valores deflacionados pelo IGPDI de março de 2020, aponta para um recorde de faturamento de 697 bilhões de reais, um aumento de 8,6% em relação ao ano passado. Ou seja, enquanto o PIB brasileiro recua ao redor de 7% ou 8%, o valor bruto da produção, o PIB da agropecuária brasileira, deve crescer mais de 8% neste ano de 2020 a valores deflacionados, a valores reais. O agronegócio bate um recorde na exportação total do país, né, chegando a 46,6% do total. No mês de abril foi um recorde, 10,2 bilhões de dólares exportados, 46,6% de participação no total do que o país exportou. É um recorde, ou seja, é mais um recorde do agronegócio. Vai ser uma próxima temporada com mais soja, 3% de aumento na área de soja, 2% no aumento da segunda safra de milho, e um recuo na área de milho de verão, porque o produtor tende a migrar para a soja. A produção brasileira foi recorde esse ano, podia ser maior, não fosse a seca no sul do Brasil, que acabou prejudicando a soja e o milho. 250 milhões de toneladas, ano que vem, para chegar
próximo dos 270 milhões de toneladas. Em milho, o quadro é o seguinte, é um viés baixista pela frente, em termos globais, porque os Estados Unidos devem colher uma safra recorde de 406 milhões de toneladas, depois daquele ano de enchente do ano passado, né? Aquela parte verde ali, os 39 verdes, é o que os Estados Unidos destinam para etanol de milho. Isso está caindo, à medida que vem caindo o uso de etanol de milho, que não tem mais competitividade com o petróleo e com o baixo preço da gasolina, vai acabar havendo uma maior destinação de milho americano para exportação, e isso deve pressionar o mercado no longo prazo. Estados Unidos como o maior exportador do mundo, o Brasil no ano que vem como o segundo maior exportador do mundo, e a Argentina como terceiro, né? No Brasil, a produção de 100 milhões de toneladas esse ano, 24 milhões e 600 mil na primeira safra de verão, que teve quebra no Rio Grande do Sul, 74 milhões de toneladas na segunda safra, que basicamente é destinada para exportação. No primeiro quadrimestre, nós exportamos muito pouco, quase nada. As exportações recuaram 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas tudo indica que a nossa produção vai ficar concentrada no segundo semestre, e para isso nós vamos ter que realmente nos acomodar a um preço internacional em baixa, né? O milho caiu quase 18% em 2020, então é um grão que estava cotado aí a $4,70 por bushel no ano passado, e hoje está cotado na faixa dos $3,20 por bushel. No Brasil, evidentemente, foi salvo pelo câmbio, pela desvalorização do real, mas para o segundo semestre, depois de ter atingido esse recorde todo no primeiro quadrimestre do ano, já aponta uma baixa, ou seja, o mercado buscando uma adequação de preço para poder viabilizar a exportação. Você está vendo na linha vermelha o preço em Chicago, em dólares por saca de 60 quilos, e o milho no Brasil na linha verde, na B3, ficou no início do ano muito acima, $3 por saca acima do preço em Chicago. Agora, a tendência é de uma convergência dos preços para que a gente consiga exportar no segundo semestre. De qualquer maneira, é a maior margem da história para uma segunda safra de milho, plantada principalmente na região do Cerrado, uma margem bruta aí de 47% de lucro, uma margem espetacular, a maior da história, e junto com uma boa margem na safra de soja, vai resultar numa rentabilidade líquida para a safra de grãos, para quem faz soja e milho segunda safra nesse ano. No caso do trigo, ao contrário da soja e do milho que caíram em dólares, nós tivemos uma alta em 2020 de quase 20%, e isso foi transferido para os preços internos. Você está vendo aí o preço no mercado interno, valor deflacionado, é o segundo maior valor da história. Um trigo cotado é R$ 78,00 a saca de 60 quilos, vai acabar incentivando um aumento de áreas de trigo neste ano. Nós devemos ter um aumento aí da ordem de 10%, em torno de 20% a 25% no Rio Grande do Sul, e de 5% a 10% no Paraná, e provavelmente uma safra recorde de trigo de 6,8 milhões de toneladas, influenciada pelo preço alto. Os produtores estão aproveitando os preços altos e estão fazendo contrato antecipado de venda com os moinhos para garantir esses preços elevados que estão aí no mercado, certo? Bem, nesse primeiro bloco a gente abordou os mercados de milho e de trigo. O mercado de milho com viés baixista para o segundo semestre, para o primeiro semestre do ano que vem, mas garantido pelo patamar alto do câmbio aqui no Brasil. E na sequência a gente vai entrar com as avaliações dos mercados de arroz e soja. Ok? Ok. Bom, pessoal, se você quer acessar aí esse conteúdo através do e-book, repetindo a informação que eu trouxe no início aí da nossa live, você pode, com o seu celular, escanear o QR Code que está aí na sua tela
e ele vai te levar para a plataforma do Kepler Talks. Lá você coloca os seus dados, coloca o seu e-mail, e após a live você vai receber o conteúdo completo, com os gráficos, com todas as análises que o Kogo está trazendo aí no seu e-mail. Não perde essa oportunidade, tá? Vai lá. Se você prefere usar o navegador, você pode acessar o kepler.com.br/Kepler Talks para poder, então, acessar esse conteúdo em formato de e-book, tá? Não perde essa. Nós vamos fazer agora um pequeno break, coisa de 2 minutos, tá, pessoal? Fica aqui com a gente. E na sequência a gente vai vir com o segundo bloco, que o Kogo vai estar falando aí das culturas de soja e arroz, tá? Então não perde, fica aí conosco. Esse é o Kepler Talks, compartilhando conhecimento para um futuro de respeito. Já voltamos. O AgroSol tem 50 anos de mercado. Hoje nós temos 34 unidades de grãos. No total são 56 unidades de negócio. E dentre elas, parte de varejo, agropecuária, supermercados. A gente está ranqueada muito bem no Brasil, em todas as áreas, né, do agronegócio e também no varejo. A cooperativa ela teve uma guinada muito forte de 2008 para cá. E houve uma necessidade muito grande de armazenagem de grãos. E nós viemos investindo nos últimos anos em armazenagem, conservação, para atender melhor o associado, né? Temos em torno de 250 quilômetros ao norte e 250 quilômetros ao sul. Então é uma área bastante ampla e a necessidade é muito grande ainda de armazenagem, de conservação de grãos. A Kepler já faz algum tempo que vem trabalhando junto com a AgroSol. Eu tenho 5 anos de cooperativa e nesse tempo surgiu a vinda aí do Juliano, né, da Kepler. Nós buscamos não só vendedores, né, a gente quer uma empresa que seja realmente parceira no negócio, que esteja preocupada de crescer junto com a AgroSol. E nós encontramos na Kepler essa segurança em trabalhar com toda a gama de produtos que eles têm. Nós tivemos aquisição de 4 silos para a última safra. Foi uma compra que demandou muita confiança e tiveram uma entrega de equipamento exemplar. A questão do projeto foi muito bom, atendendo o que nós precisávamos, né? A ideia assim de continuar, né, junto com a Kepler, manter a parceria, né, para poder atender a nossa demanda, né, no campo, né? Meu nome é Eduardo Ferraz Monteiro, sou gerente de infraestrutura e armazenagem da AgroSol. Nós escolhemos a Kepler. Olá pessoal, voltamos com o nosso Kepler Talks. Estamos muito felizes aí em ter vocês aqui conosco, você que aceitou o nosso convite para ver esse conteúdo exclusivo aí da Kepler Weber em parceria com a Kogo Agência Agronegócio sobre mercado de grãos. Deixa eu te fazer um convite, interage conosco, mande a sua pergunta e no final o Carlos Kogo vai tirar suas dúvidas. Aproveite esse momento, aproveite esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui para você de forma exclusiva e interaja conosco. Fale de onde você está falando. Eu sei que tem pessoas aí de diversos estados que estão online aí com a gente, de outros países aí da América Latina. Então, interaja conosco. Nós queremos você participando. É por isso que nós estamos ao vivo aqui. Mande a sua pergunta, mande o seu recado e o Carlos Kogo, no final da sua apresentação, vai estar respondendo a todas elas. Tá? E eu quero reforçar o convite que eu fiz no início. Para a semana que vem, nós teremos o nosso segundo Kepler Talks. Vamos estar falando sobre Lean Manufacturing. Vem saber mais sobre essa ferramenta poderosa de gestão e eficiência operacional. Dia 4/6, quinta-feira, hein? Não esquece, semana que vem é na quinta, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui com você
no segundo Kepler Talks. E não esquece, se você quer esse conteúdo em formato de e-book, pega seu celular, a sua câmera, escaneia o QR Code que está na sua tela e ele vai te levar para a plataforma do Kepler Talks. Coloca lá os seus dados, o seu e-mail, para você receber, após o término da live aí, o seu e-book exclusivo. Se preferir, você pode acessar através do navegador no kepler.com.br/Kepler Talks. Eu quero chamar mais uma vez aqui o nosso convidado, Carlos Cogo, para ele vir para a segunda parte aí da sua explanação, agora sobre arroz e soja, é isso, né, Cogo? Perfeitamente. Agora nós vamos falar sobre os mercados de arroz e soja. Vamos em frente? Ok, é contigo. No caso do arroz, é uma cultura que passou por uma correção muito grande, né? Uma grande redução de área aqui no Brasil. Nós vínhamos aí em 2005, 3, quase 4 milhões de hectares. De lá para cá, em função de uma redução de consumo no mercado interno, chegamos a 1,6 milhão de hectares. Um ajuste, né, de uma safra que já chegou a 13,6 milhões de toneladas, hoje ela é de 11,4 milhões de toneladas, uma safra bastante ajustada ao consumo interno que acabou retrocedendo. No caso do preço internacional, como foi comentado no início, ao contrário do que aconteceu com a soja, com o milho, o arroz não, por isso é um produto de cesta básica. O arroz hoje é o terceiro cereal mais consumido no mundo, o milho é o primeiro, o trigo é o segundo, o arroz é o terceiro, e acabou que houve um movimento de compra também, de corrida dos consumidores ao varejo para formar estoques, e também houve restrição de alguns países exportadores que bloquearam exportações para manter o seu abastecimento interno. Então, isso levou o preço a uma alta muito forte, nós saímos dos $500 uma tonelada de arroz beneficiado para quase $600, agora recuou um pouco, esses países voltaram a exportar, mas o preço está bastante alto, acumula uma alta de 30% em 12 meses, 23% no acumulado de 2020. Com isso, já o primeiro resultado disso é o aumento das exportações brasileiras, que chegaram em abril a 146 mil toneladas, exportações restringiram a 69 mil toneladas. No acumulado do ano, então, o Brasil já tem um superávit na balança comercial do arroz. Nossa estimativa é que o setor exporte 1,6 milhão de toneladas básicas, isso equivale a praticamente 15% da produção brasileira, seria o terceiro maior volume já exportado na história do Brasil e seria um dos pilares para essa sustentação de preço no mercado interno, preço esse que vem batendo recorde quase que toda semana, e nessa semana que nós estamos agora, bateu o maior volume, o maior valor nominal da série histórica do preço do arroz em nível de produtor. Batemos aí a casa dos R$ 63,04 para o produtor do Rio Grande do Sul, para um arroz com 58% de grãos inteiros, uma saca de 50 quilos. Não é o maior valor em termos reais, já tivemos valores em termos deflacionados próximos de R$70, mas é um valor bastante elevado, que depois de 5 anos numa linha de prejuízo, o produtor de arroz passa a registrar novamente uma margem de lucro que está hoje na ordem de 35% a 40% de margem de lucro bruta para o setor arrozeiro. Ou seja, o setor voltando a tomar por duas vertentes. O consumo interno bastante aquecido, os consumidores estão procurando produtos da cesta básica, arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, bolachas, biscoitos, toda essa demanda está bastante aquecida no mercado interno. Então, esses produtos que estão voltados ao mercado interno acabam sendo beneficiados. O arroz volta a ter margem, vocês estão vendo que praticamente a margem líquida, né, o ganho líquido mesmo, que é a barra vermelha, ela ficou quase que desaparecida nessas últimas 5, 6 safras, e agora o arroz voltando a ter um lucro líquido real e voltando a ter uma margem bruta bastante alta, próximo dos 40% nesse momento. Nos Estados Unidos, né, que já estamos aí partindo para a finalização do plantio da nova safra 2020-2021, um aumento de quase 10% na área plantada de soja, um aumento de 8% na área de milho, que levou àquela expectativa que eu mostrei de uma super safra de milho. No caso da soja, não.
A área é um pouco maior, mas não é a maior área já plantada. Se vocês observarem, é uma área menor que foi plantada em 2018, 2017. Então, a expectativa é de uma produção nos Estados Unidos de soja de 112,3 milhões de toneladas. Ela é maior que o ano passado, quando eles passaram por inundações, tiveram perdas muito grandes, mas o produtor americano de soja está bastante desestimulado com os baixos preços pagos tanto pela soja como pelo milho nos Estados Unidos. Com a briga, com a disputa comercial entre China e Estados Unidos, que está mais acirrada nesse momento, em função de que o governo Trump está aí fazendo algumas acusações de que o coronavírus teria surgido ou sido manipulado em laboratório na China, etc. e tal. Tudo isso acabou fazendo com que a fase 1 do acordo comercial tratado entre China e Estados Unidos para tentar trazer um apaziguamento das relações comerciais não está surtindo efeito. A China continua comprando carnes no Brasil, continua comprando açúcar no Brasil, soja brasileira e outros produtos do agronegócio brasileiro. Ela foi a maior compradora do agronegócio nesse primeiro quadrimestre do ano, e na soja foi a mesma coisa. A China, de tudo que o Brasil vendeu nesses primeiros 4 meses do ano, 73% da soja foi para o mercado chinês. No Brasil, então, esse ano a gente colheu 720 milhões de toneladas, com a quebra de safra no Rio Grande do Sul, ficamos um pouco aquém daquilo que poderíamos colher, que seria em torno de 126, 127 milhões de toneladas, um aumento previsto de 3% na área na próxima temporada. Os produtores já estão com as vendas muito adiantadas. Para ter uma ideia, nós já estamos com 75% dessa safra que está sendo colhida no Brasil já comercializada, e nós já estamos com 40% da próxima temporada 2020-2021 já negociada pelos produtores a preços muito altos. Os preços aqui atingiram níveis recordes, como a gente vai ver mais adiante, e isso acabou antecipando a venda por parte dos produtores brasileiros. Então, o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, se torna, além de ser o maior exportador de soja do mundo, o maior produtor mundial de soja, com 132,2 milhões de toneladas, 37% da produção global. Os Estados Unidos, em segundo lugar, com 32%, a Argentina com 15%, a China, que é o importador, tem apenas 5%, e o Paraguai, o outro nosso vizinho do Mercosul, com 3% da produção global. A demanda volta a se recuperar, muito calcada em cima da recuperação do consumo e das importações chinesas. Foram 3 anos de baixa demanda em função da peste suína que dizimou metade do rebanho de suínos na China. Isso acabou reduzindo a importação de soja em grão na China, reduziu o esmagamento de soja na China, as importações de soja em grãos, e agora esperando uma recuperação para a próxima temporada de 3,7% na demanda global de soja, puxada pelo mercado chinês, que volta a comprar para poder retomar o crescimento dos rebanhos, tanto de suíno como também do seu rebanho avícola, para tentar abastecer o mercado interno, que está com déficit de carnes muito grande nesse ano de 2020, déficit esse que vem desde 2018, quando iniciou a peste suína africana no mercado chinês. Aí na linha vermelha, nas barras vermelhas, a gente fez para importação, então ela tomou um tombo quando começa a peste suína africana, cai para 83 milhões de toneladas, esse ano já subiu para 92, quase 10 milhões de toneladas, e a expectativa para a próxima temporada 2021 é de importações de 96 milhões de toneladas, seria um crescimento aí de 13 milhões de toneladas em relação a 2018 e 2019. Então, recorde de consumo na China é a previsão do próximo ano, recorde de importação, e isso dá uma certa sustentação às cotações futuras da soja, que oscilaram um pouco se a gente comparar com a oscilação bastante forte que aconteceu com as cotações futuras do milho. No caso da exportação, o Brasil já é o maior exportador do mundo há bastante tempo, ele já consolidou essa posição de liderança na exportação. Para esse ano, 75 milhões de toneladas, para o ano que vem, uma expectativa de exportar 85 milhões de toneladas, um recorde, 53% de market share para o Brasil no mercado global de soja, Estados Unidos com 55,8 milhões de toneladas, segundo colocado, Argentina em terceiro e o Paraguai em quarto. As exportações brasileiras num ritmo muito veloz esse ano, estamos fechando o mês de maio, batendo recordes consecutivos de exportações. Então, de janeiro a maio desse ano, na linha vermelha,
o Brasil exportou um nível recorde de 50 milhões de toneladas de soja. Isso é 44% a mais do que a gente exportou de janeiro a maio do ano passado. Ou seja, é um recorde absoluto de exportação, o que mostra que a soja brasileira ainda é a mais competitiva do mundo. Com a desvalorização do real, acabou se tornando uma soja mais barata do planeta, ganhou concorrência em relação à soja norte-americana, argentina e paraguaia. Isso acabou acelerando as nossas exportações. Então, nós vamos passar o segundo semestre com uma escassez interna do grão, os preços vão continuar sustentados e as vendas futuras para 2020 e 2021 estão bem adiantadas. Isso vai garantir que o produtor tenha uma renda elevada nesse ano e uma rentabilidade elevada também na próxima temporada, já assegurada com bastante antecedência. Em termos de preços deflacionados ao produtor, aqui pegando base Paraná, deflacionando pelo GPDI, a gente tem uma média de preço agora na parcial de março de R$ 103 uma saca de 60 quilos FOB interior do Paraná. Tá? Ou seja, esse é o segundo maior valor pago pela soja na história, só perde o valor de 2012, 2013, quando os Estados Unidos tiveram uma seca recorde e perderam 100 milhões de toneladas de grãos naquele ano com o fenômeno Laninha. E esse ano a gente tem o segundo maior valor da história de soja aqui no Brasil, em termos nominais, ou seja, não deflacionados, é o maior valor já pago pela soja aqui no mercado brasileiro. A rentabilidade não podia ser diferente, né? Nas colunas verdes a receita bruta, é a maior receita bruta da história de soja. Para 2020, 2021 a gente já começou a projetar a receita e lucro também já aponta para uma receita bruta recorde, uma margem bruta muito alta, mais de 60% de margem bruta na soja esse ano, ou seja, em termos de margem bruta, o produtor está faturando quase R$ 4.000 por hectare na região sul e deve manter uma linha parecida com 60% também para 2020 e 2021 na próxima temporada, já que ele está segurando a comercialização antecipada da soja e a margem antecipada também, adquirindo os insumos também de forma antecipada, travando tudo já muito precocemente, garantindo a rentabilidade para a próxima temporada. Na região do Cerrado, a mesma coisa também, um recorde de margem bruta esse ano, um nível de margem bruta também bastante alta para a próxima temporada, e uma margem bruta de 40% nesse ano no Cerrado e de 37%. Transformando em reais, é uma margem de bruta de quase R$ 2.500. Se a gente somar com aquele resultado do milho lá, a margem do produtor do Cerrado, ou seja, somando soja e milho de segunda safra, ela fica entre R$ 4.500 e R$ 5.000 de margem bruta, que é praticamente a mesma margem bruta que o produtor do Sul está recebendo esse ano no mercado de grão. Tá? Finalizando aqui as nossas colocações, uma coisa muito importante que deve ser dita nesse momento o Brasil vai sair fortalecido em relação à produção e exportação de alimentos nessa questão da pandemia de Covid-19 e principalmente no pós-pandemia, né? A forte desvalorização do real frente ao dólar, ela favoreceu muito e favorece as exportações. Então, por isso a gente está batendo recordes em cima de recordes de exportação sem haver desabastecimento do mercado interno. O consumidor brasileiro não passou por nenhum problema de desabastecimento. Ocorreram problemas pontuais de abastecimento de alguns legumes, alguns grãos. Está tudo completamente regularizado. Então, o Brasil não teve interrupção no abastecimento interno e não teve nenhum tipo de interrupção no abastecimento do externo para nossos compradores do agronegócio lá fora, como é o caso da China, como é o caso da Europa, como é o caso dos Estados Unidos, o Oriente Médio e toda a Ásia, que são os grandes compradores do Brasil. Mantendo o recorde de exportação, enorme descontinuidade na distribuição de alimentos no mundo todo. Isso não ocorreu no Brasil. Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, a Índia, com lockdown, deixou de exportar carne durante o período. Estados Unidos estão aí com relatos de vários frigoríficos fechados, né? Não abatendo, com falta de carne no próprio mercado americano. A Rússia chegou a vetar a exportação de trigo, países vetaram a exportação de arroz, e o Brasil em nenhum momento criou nenhum tipo de bloqueio às exportações, os portos funcionando completamente dentro da normalidade. O Brasil se firma dessa forma, pessoal, como um país extremamente confiável no abastecimento de alimentos. Passa uma imagem de confiança para o importador internacional. Hoje o Brasil produz
4 toneladas de grãos por habitante. Nós consumimos 1 tonelada. Outras 3 toneladas são destinadas ao consumidor no mercado internacional. Então, o Brasil hoje realmente está se firmando como grande abastecedor de alimentos no mercado internacional. E poucos setores são afetados negativamente, como a gente mostrou, né? Setor de cana, sucocoleiro, que o consumo de combustível caiu, e o algodão, que sofre a concorrência do petróleo, são setores que vão, depois da pandemia, entrar numa recuperação rapidamente. Então, o que a gente está vendo é um cenário muito favorável ao negócio de 2020, deve permanecer muito favorável em 2021. Isso traz muitas oportunidades para o produtor. Ele deve tomar precauções, fazer as vendas antecipadas de sua safra. Isso vale para todos os grãos, vale para o café, vale para a soja, vale para o milho, vale para o próprio algodão, que as vendas antecipadas também foram elevadas, vale para o arroz. Os produtores também têm que fazer a compra dos insumos de forma antecipada. Quem não fez ainda deve fazer de uma vez, aproveitar essa baixa pontual que estamos tendo no dólar agora e também já concretizar a venda dos insumos para a próxima temporada, até porque o dólar não volta mais ao patamar que ele estava antes da pandemia. Nós temos um novo patamar de câmbio, provavelmente a taxa Selic, a taxa básica de juros, vai passar por uma nova queda ainda. A inflação está em nível controlado, ou seja, de fato a exportação não gera inflação. Nós vamos passar ainda por um período longo de desemprego, dificuldade na economia interna, mas o agronegócio, sem dúvida, vai ser a alavanca para sustentar a economia brasileira e para dar um up, para dar uma alavancagem na economia brasileira, não só em 2020, mas principalmente em 2021, quando o Brasil vai estar já diante de uma retomada. Tá? A gente, então, agradece, encerra a nossa apresentação na parte de grãos aqui, passa a participar com vocês agora do Kepler Talks e vamos agora para os debates, para as perguntas, atender a todos aqueles que estão nos dando a devida atenção no dia de hoje, agradecendo a participação de todos os que estão aqui presentes nesse evento que a Kepler Weber, a maior empresa de armazenagem na América Latina, está nos proporcionando. Ok? Muito bom. Muito boa a explanação, Kogo. Muito obrigado aí pelas tuas informações ricas aí do nosso agro. E bom saber, né, que a gente tem boas perspectivas, né, Kogo? Apesar da crise aí, as perspectivas do agro, mais uma vez, como um grande propulsor da nossa economia, né? Sem nenhuma dúvida, né? Parece que o agro ele já vinha mostrando isso nos últimos anos, mas parece que nesse ano de pandemia, que infelizmente assola o mundo todo, está permitindo ao mundo enxergar o Brasil como um fornecedor realmente confiável e que tem abundância para abastecer o mercado internacional sem haver nenhum prejuízo para o consumidor interno. Não sentiu em nenhum momento algum tipo de desabastecimento ou até mesmo de alta de preço, que foi um pouco pontual lá no começo e que hoje já não está mais sendo transferido para o varejo brasileiro. Ótimo. Bom, lembrando, pessoal, vocês que estão ao vivo aí conosco, temos mais de 180 pessoas ao vivo. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Kepler Talks. Manda sua pergunta pelo YouTube ou pelo Facebook, e nós vamos fazer agora a sessão de perguntas. Afinal, é o nosso Kepler Talks, né? A gente quer dialogar e interagir. Temos algumas perguntas aqui, Kogo. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta da Gabriela Fernandes. Gostaria de saber o quanto esse aumento do dólar influencia no custo da safra seguinte, já que a maior parte dos insumos são importados. Muito obrigado, Gabriela. Excelente pergunta, muito oportuna. A gente tem falado isso nas lives que a gente está participando. Uma coisa importante que aconteceu, o preço dos insumos em dólares, eles vinham no processo de baixa há muito tempo. Isso vale para cloreto de potássio, ureia, nitrogênio, os componentes, matérias-primas de fertilizantes agroquímicos, do qual o Brasil é importador. O Brasil importa 75% dos fertilizantes e 58% das matérias-primas agroquímicas, elas vinham em queda em dólares. Então, a alta do dólar no Brasil acabou anulando essa queda em dólar dos insumos. Porém,
colocou o preço dos insumos num patamar praticamente similar ao que estava no ano passado. Ou seja, resumindo, nós temos nesse momento, nessas planilhas que foram construídas, mostradas aí já para 2021, um aumento, uma redução dos insumos em dólares, mas em reais eles estão com um valor muito parecido com o ano passado. Então, produtores é uma situação bastante interessante, porque ele vai ter um repasse de aumento muito pequeno para esses insumos, principalmente se ele já tiver comprado os insumos, ou se não comprou, comprar imediatamente, porque realmente essa baixa que foi de alguns itens, foi de 25%, 30%, 35% em dólar, que é mais ou menos equivalente ao que o dólar subiu no Brasil. Então, praticamente, na questão dos insumos, a gente vai ter um pacote de insumos com preços em reais muito similar ao que a gente teve na safra passada. O preço não. O preço vai incorporar o ganho do câmbio e vai acabar gerando uma margem de rentabilidade também tão alta em 2021 quanto foi em 2020. Muito bem. Muito bem respondido, Kogo. Obrigado aí pela Gabriela, que participou conosco. Temos aqui o João Carlos Nunes, que ele fez a menção aqui, que ele faria exatamente essa mesma pergunta. Obrigado, João Carlos, pela sua participação. Vamos para a próxima pergunta. Olha só, a gente tem gente do Peru aqui participando conosco. Obrigado aí, o pessoal da América Latina, dos países vizinhos, que estão enriquecendo a nossa audiência aqui. E eu vou colocar no ar a pergunta, então, do Vilmer, que é do Peru. Vamos lá. Pergunta: qual é a tendência do mercado de arroz no mundo? E ele pergunta especificamente no Peru, Kogo. Bem, agradecendo também ao nosso vizinho, irmão peruano. A tendência global agora é de uma acomodação de preço. A gente chegou num patamar bastante elevado, né? Hoje, basicamente, a gente tem aí como grandes exportadores globais Índia, Tailândia, Vietnã, Estados Unidos, e o Brasil já está se inserindo também nesse grupo como grande exportador junto com os países do Mercosul. Na Tailândia, os países asiáticos que estavam vetando as exportações, os preços já recuaram um pouco. Eles chegaram a bater a casa de $580 tonelada de um arroz beneficiado aí, com 5% de quebrados, e hoje esse arroz já caiu para a faixa dos $520 tonelada. Nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos está mantendo um patamar de preço ao redor de $600 por tonelada beneficiada, com arroz com 4% de quebrados. Então, isso significa que a tendência é de alta de preço para o país que é exportador da commodity e, evidentemente, de alta de preço também para o país que é importador da commodity. O caso do Peru, que é um país que vem eventualmente importando arroz também, a tendência é de preço altista também, em dólares, ou seja, na moeda local também, e isso vai ser repassado ao produtor, porque o Peru também tem sido um dos compradores, inclusive é comprador do mercado brasileiro, de arroz brasileiro. Muito bom. Devidamente respondido aos nossos amigos do Peru, participando aqui conosco, muito legal, pessoal. Legal da live é isso, né? A gente aumenta o alcance muito aí para a audiência, você pode nos ver de qualquer lugar. Vamos lá para a próxima pergunta, é sobre armazenagem, sobre o nosso segmento aqui. Vamos lá, pergunta do Mauro Neto. Qual o impacto na armazenagem de grãos dos produtores do Brasil com um cenário atrativo para a venda, tanto de soja como de milho em 2020? Uma excelente pergunta também, né? Um tema que a gente tem tratado há tanto tempo dentro da Kepler, dentro fora, em seminários, congressos, a gente tem tratado tanto desse tema, é um tema tão preocupante, tanto que a ministra já falou que no plano safra uma das prioridades vai ser armazenagem e irrigação. São dois problemas que nós temos em termos de infraestrutura, em termos de investimento, e que estão dificultando a vida dos produtores brasileiros. Né? O caso da armazenagem, esse mostrou esse ano já crítico, porque já vem havendo um déficit muito grande. Esse ano o déficit de armazenagem do Brasil chegou a um recorde de 82 milhões de toneladas, ou seja, nós não temos espaço para armazenar toda a safra, e isso acabou gerando esse efeito que aconteceu agora, como exemplo, no milho recentemente. O milho vinha numa alta, chegou a bater R$60. Quando começou a se aproximar a chegada
da segunda safra de milho, que já está sendo colhida no centro-oeste do Brasil, e o produtor ainda tinha guardado soja, ainda tinha guardado milho do ano passado, ele foi obrigado a começar a ofertar mais milho no mercado interno. O preço do milho caiu praticamente R$10 no espaço de 20 dias, ou seja, uma perda para o produtor, porque não tem armazenagem, e se tivesse armazenagem, poderia guardar esse milho e vender isso de maneira mais pausada ao longo do ano. Então, essa falta de armazenar, de capacidade para armazenar todos os grãos, a qual os Estados Unidos tem, por exemplo, que tem uma capacidade para armazenar quase que 120% da sua safra, e o Brasil tem uma capacidade para armazenar 72% da safra, ou seja, não consegue nem estocar toda a sua safra colhida num ano, prejudica, em última análise, o produtor, porque ele tem que vender no momento que ele não deseja vender. E esse problema não vai ser solucionado no próximo ano. Só com um programa de investimento muito sólido, por um longo período, como vinha sendo o PCA, e deve continuar, a gente vai conseguir contornar isso no longo prazo. Muito bem. Temos uma pergunta aqui sobre exportações. Pergunta do nosso amigo Rodrigo Anselmo. Qual o cenário para as exportações em 2021? Bom, ele tá nos fazendo a pergunta de uma maneira um pouco genérica, assim, então vamos tentar responder de forma objetiva. Em algumas commodities a gente vai encontrar uma concorrência maior. Por exemplo, no caso do milho, a gente vai ter uma disputa muito maior. A gente vai ter os Estados Unidos ainda envolvido com problemas com o seu etanol, que absorve 40% da safra, uma safra recorde, o Brasil também partindo para uma outra, ganha uma safra maior ainda. Deve seguir bom o ritmo de exportação de soja no ano que vem, tranquilamente. A gente tem a soja mais competitiva do mundo, vai encontrar concorrência no mercado internacional de milho, vai encontrar mais disputa no mercado internacional de arroz, mas vai ter espaço para exportar, porque o câmbio deve continuar em patamares elevados, o milho também, mesmo que encontre dificuldade, o dólar nos propicia um patamar mais elevado de preço, mesmo que recue o preço no porto, ainda mantém um preço elevado ao produtor. E no caso do trigo não vale isso, porque no caso do trigo nós somos importadores e não exportadores. Nas demais commodities, o açúcar da exportação deve ser muito alta, suco de laranja também. No caso das carnes, vai ser excelente o cenário. Esse ano já vai ser excelente. E para o ano que vem o cenário também vai ser excelente, porque o Brasil hoje é o maior exportador global de carnes, é uma conquista obtida em 2019, mantida em 2020, que deve ser mantida também em 2021. Só para completar, também deve ser um cenário favorável à exportação de café em 2020 e 2021 também. Portanto, estamos muito bem posicionados aí no cenário global, né, Kogo, em termos de exportações. Vamos para a próxima pergunta. O pessoal está perguntando bastante sobre armazenagem agora. Vamos lá. O José Rocha nos mandou uma pergunta aqui, voltando no tema de armazenagem. Hugo, parabéns, ele parabeniza aí pela live, pelo conteúdo. Como você compara a nossa capacidade de armazenagem com a capacidade americana? Qual seria o ideal para nós em termos de armazenagem? Primeiro, obrigado, né? É uma excelente pergunta. Muitas pessoas relatam e falam sobre essa questão de o ideal, né? E mencionam a FAO. Na verdade, não foi a FAO que criou esse paradigma. Esse paradigma foi criado ainda pela Conab em 2006, que disse que o ideal seria um país ter o equivalente a 120% da sua safra de capacidade de estocagem. Não é a questão do Brasil. O Brasil não tem essa questão porque a segunda safra brasileira hoje ela tomou muita importância, é uma safra muito grande. É uma safra de meio de ano, somando feijão segunda safra, trigo de inverno, etc. É uma safra que ela vai aí na beira dos 85 milhões de toneladas. Então a gente tem tempo de escoar um pedaço, uma boa parte da safra de verão, que é a principal, para abrir espaço para a entrada da segunda safra, ou de milho, ou a safra de inverno, de trigo, etc., cevada e assim por diante. Então, não é necessário, nesse momento, a gente pensar num patamar tão absurdamente excelente, que seria uma capacidade de 120% da safra.
Se a gente pensar numa meta de 100% da safra, já estaríamos num nível muito bom. Sair desse 71% de capacidade para 100% nos deixa numa situação muito confortável de poder vender e escalonar a venda e não ter aquele gráfico que vocês viram, é um gráfico absurdo, né? Você exporta toda a soja no primeiro semestre, pouco no segundo, e o milho ao contrário, não exporta nada no primeiro semestre, depois aquele montante todo no segundo semestre. E o que acontece, às vezes, acavala tudo isso e os portos ficam lá com longas filas, com disputa de navio, com grande espera. Isso gera demurrage, que é a multa que o navio paga para esperar no porto. Toda despesa que se tiver por não ter armazenagem, ela não explode no armazém, ela explode no porto, na saída, quando você tem que disputar porto, capacidade portuária, e todo desconto que houver na exportação no porto, por haver espera de navio, espera de caminhão, demurrage, multa, demora diária de caminhoneiro, tudo isso é descontado do produtor. Quem perde no final das contas de não ter um bom processo, uma boa capacidade de armazenagem, não é o exportador, não é a trade que exporta no Brasil, é o produtor que perde valor porque o preço é dado no porto, o preço CIF, e é descontado do preço FOB. Então quem perde de uma análise de não ter capacidade de armazenagem é o produtor de grãos brasileiro, infelizmente. Muito bom. Nós já vamos emendar outra aqui, mais duas perguntas, tá, pessoal? Essa aqui e a última depois, do João Carlos Nunes, ela tem bastante correlação aí com essa última que a gente fez. Pensando que o governo está com problemas de caixa devido a diversos fatores, como vamos conseguir recursos para financiar novos investimentos para aumentar essa capacidade de armazenagem? É uma excelente pergunta, Marcelo. É uma pergunta que é cabível, realmente. Ela é uma pergunta que procede diante da situação que a gente está vivendo. O governo aí abrindo um rombo enorme de um déficit primário do país, né? Tendo que gastar coisa de já entrando na casa de 800 bilhões de reais para sustentar todo o custo que a economia vai ter da recessão das empresas, das pequenas, grandes empresas, do comércio, do varejo, setores que vão precisar de ajuda, os cidadãos brasileiros precisando de ajuda aí, mensal do governo. Tudo isso realmente vai despender muito dinheiro. Agora, o que nós estamos falando aqui, pessoal, para ser bem objetivo, quando o plano de armazenagem surgiu, ele prometia 5 bilhões de reais por ano. Acabou caindo uma faixa aí ao redor de 1,8, 2 bilhões de reais por ano. A gente tendo um fluxo de 4, 5 bilhões de reais por ano investidos em armazenagem, veja, não é doação de dinheiro, é investimento, ele é pago de volta. O que precisa é equalizar a taxa de juro do investimento para o Tesouro Nacional. Então, quando você empresta 5 bilhões para armazenagem, você consegue ampliar mais ou menos aí ao redor de 8 a 10 bilhões de toneladas por ano de capacidade. Em 5 ou 6 anos o Brasil resolve o seu problema, mas você não gasta 5 bilhões, o produtor paga por esse financiamento, você gasta apenas a equalização da taxa de juros, seria alguma coisa em torno de 300 a 350 milhões de reais. Então vamos convir, é um valor muito pequeno frente ao benefício que isso traria para o produtor, para o agronegócio, para a economia como um todo. Realmente o setor do agronegócio ele precisa muito pouca ajuda para dar uma resposta muito grande. A subvenção de juro para todo o crédito rural brasileiro no ano passado foi de 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais. Isso são 2 bilhões de dólares. O Trump doou o produtor americano nesse ano e no ano passado, de agosto para cá, 28 bilhões de dólares a fundo perdido para ajudar o produtor americano. Nós estamos falando de subvenção de 2 bilhões de dólares para todo o crédito rural brasileiro, para tudo, para custeio, para investimento, para Model Info, para Model Frota, para programa PCA, para tudo é muito pouco, frente ao que o Brasil produz, frente ao que gera na economia, 46% das exportações, 33% dos empregos, 21% do PIB do agronegócio é o equivalente ao PIB brasileiro, ou seja,
é muito pouco que tem que fornecer para o negócio para ele responder um valor agregado muito grande. Muito bem. Kogo, para fechar rapidamente, está estourando o nosso tempo, a última pergunta aqui então do Mauro Longa Neto. Ele pergunta: com a pandemia no Brasil, o fluxo logístico de escoamento de grãos está mais restritivo? E ele nos parabeniza pela live. Obrigado pelos parabéns. Não está mais restritivo. Esteve restritivo no começo na parte de carnes, que dependia de contêineres. Também está ainda um pouco restrito na parte de frutas, que depende muitas vezes de frete aéreo, que usa aviões de comerciais, de bordo, que os voos caíram 90%, usa os porões de aviões. Então, o Brasil também é exportador de fruta, prejudicou um pouco o escoamento de fruta para exportação, continua prejudicando, prejudicou um pouco a exportação de containerizado, de container, que é basicamente carnes, mas nesse momento, praticamente, com exceção das frutas, todo o fluxo de exportações está completamente normalizado. Perfeito. Bom, para fechar aqui então, Kogo, suas considerações finais aí para a nossa audiência que está ao vivo aqui conosco. Pessoal, a gente não é uma ilha. A gente vai sofrer no agronegócio como todo o cidadão brasileiro está sofrendo nesse momento, e todas as economias do mundo estão sofrendo com a pandemia. Não é o Brasil, não é o Brasil que vai ter um problema de queda de PIB, não é a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a China, todos estão sofrendo. Agora, que o agronegócio realmente é a única atividade econômica que pode responder rapidamente, que merece investimento do governo, porque tem retorno imediato, como mostrou nesses primeiros meses do ano, isso não tem dúvida. O que o governo colocar, e deveria ter um plano safra muito agressivo e muito favorável ao produtor, com recursos bem mais abundantes, porque o que o governo coloca no agronegócio, ele recebe 4 vezes mais do que ele aplica. Então, ele deveria manter um investimento muito elevado no agronegócio, porque ele realmente tem retorno. Então, vamos acreditar no nosso negócio. É a melhor atividade econômica do Brasil há muito tempo, e nesse ano de 2020 está dando um show, porque está sendo aquela que está salvando a economia de ficar completamente estagnada. Então, vamos partir para o final de 2020 excepcional, e a promessa de 2020 realmente muito bom para o negócio brasileiro. Muito bem. Kogo, eu quero te agradecer aqui em nome da Kepler Weber e da nossa audiência aí por você ter aceitado o nosso convite, trazido esse conteúdo aqui de muita qualidade, como sempre, né, Kogo? Como sempre, o nosso público gostou bastante, só tivemos elogios aqui, além das perguntas. Então, nosso muito obrigado a você, Kogo, e espero que volte mais vezes aqui no Kepler Talks. Obrigado também, a satisfação foi minha, e o meu sincero e profundo desejo que todos tenham muita saúde, as suas famílias, para que a gente possa vencer isso o mais rápido possível e poder tocar nossa vida adiante. Obrigado. Muito bem, e obrigado a você que ficou até agora aqui conosco, a nossa audiência, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você prestigiar essa live, e é justamente por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de trazer conteúdo de qualidade, por sua causa, para agregar no seu negócio, para agregar na sua vida. E não esquece, quinta-feira que vem, dia 4/6, às 19 horas, o nosso assunto do Kepler Talks é Lean Manufacturing. Não perde essa ferramenta de eficiência operacional e de gestão que vai fazer diferença no seu negócio e para os seus clientes. Você é nosso convidado e nós vamos estar aqui de braços abertos te esperando. Não esquece, você pode acessar a plataforma do Kepler Talks depois e solicitar o seu e-book através do navegador, preenchendo o nosso formulário. Então, não perca isso para você ter ainda mais, de forma completa, esse conteúdo de qualidade que o Carlos Kogo trouxe para nós. O nosso muito obrigado pela sua audiência e esperamos você na próxima quinta-feira. Esse é o Kepler Talks. Uma boa noite para você.